gente possa passar para que vocês revejam essa aula e para que a gente possa eventualmente disponibilizar para os outros colegas que não conseguiram assistir, que estejam com outros compromissos, que estejam assistindo a live do Calcinha Preta, porque quando eu fui marcar essa data, eu já comentei aqui no comecinho, eu fui procurando uma data que não tivesse, assim, concorrência com Chitãozinho e Chororó, concorrência com algum grande sambista, nada contra o Calcinha Preta, mas é que eu achei um dia que tinha uma live só de música. Falei, opa, acho que agora eu tenho alguma chance de falar de cálculo de benefício previdenciário. E, feito isso, bora trabalhar. Bora lá. Nós vamos falar bastante de regras novas. Eu escolhi algumas coisas específicas para nós conversarmos. E nós vamos começar falando, numa introdução, da importância dos cálculos previdenciários em duas situações. No planejamento previdenciário, e aí quando a gente fala em planejamento previdenciário, isso inclui diagnóstico e todo o processo de concessão de um benefício. E nas revisões de benefícios previdenciários. Então, a ideia é que nós precisamos saber bem do direito adquirido, portanto, das regras antigas e das regras de transição e regras novas após a emenda constitucional 103 de 19, após a famosa reforma. Puxa, Vivi, mas direito adquirido, até onde eu tenho que ir com essa legislação? O que eu preciso entender desta legislação? A bem da verdade, se nós considerarmos a decadência, ou seja, o prazo de 10 anos em que eu consigo fazer uma revisão num benefício previdenciário, puxa, eu preciso saber toda a legislação daqui de 10 anos para trás. E, eventualmente, alguma coisa anterior, se for um benefício que você precisa entender que a concessão tem 10 anos, mas, eventualmente, é um benefício precedido como o benefício de pensão por morte. Tá? Então, basicamente, nós vamos trabalhar em algumas situações que eu escolhi a partir deste contexto. Para que aprender sobre cálculo previdenciário? Puxa vida, né? Eu sou advogada e eu ouço de muita gente, Vivi, eu fiz direito, que era para não aprender matemática, eu não aguentava mais aquele pouco de estatística que eu vi no colegial. Gente, eu também queria fugir de física e estatística. Falei, vamos para o direito. Só que eu sempre gostei de matemática, gostei dessa parte financeira. E aí onde eu me encontrei mais foi exatamente nesta parte de números. E olha que interessante. Por que eu preciso saber sobre cálculo previdenciário? Por que você precisa saber sobre cálculo previdenciário? A grande razão é o cliente. A gente não faz tudo em função da necessidade do cliente. A grande razão é o cliente. Porque a principal pergunta dele é: quanto eu vou ganhar de benefício? Antes a gente descobre se tem direito, se não tem direito, e aí se faz todo aquele negócio do diagnóstico previdenciário para ele. Só que quando você conclui, tem direito, ele quer saber quanto ele vai ganhar. E a gente precisa saber. Puxa, e quando ele não tem direito e você diz, você vai se aposentar daqui a X anos, ele também quer saber quanto ele vai ganhar lá no futuro. Ou seja, nós precisamos entender para satisfazer esta pergunta do cliente. Mas tem aí um motivo que eu acho que é um motivo que pode interessar muito para todo mundo. Que tem a ver aqui com a contratação. Por quê? Porque os honorários advocatícios na área previdenciária variam diretamente em relação com o valor dos benefícios. E aí, gente, pensemos, né? Valor dos benefícios. No administrativo, em geral, nós não cobramos com base no valor da renda mensal?
Portanto, eu preciso saber quanto é esta renda mensal. Ou você cobra pensando em proporção. Ah, cobra-se 20%, cobra-se 30% de um determinado valor. Bom, certamente você precisa saber que valor é este, até para estimar se vale a pena. Ah, peraí, Vivi, mas não vale a pena um benefício, uma concessão? Uma concessão, sim. Mas imagina você com um caso revisional e no final das contas, contas mesmo, de fazer contas, no final das contas, esse segurado fica aí com R$10 de diferença. Muitas vezes não vale a pena entrar com esse processo. Então, como é que você faz o cálculo da revisão? Também a partir do valor da renda mensal, da paga contra a que era devida. E é por isso que a gente começa a olhar para cálculos previdenciários. Aqui eu tenho um pedacinho pequeno de uma carta de concessão, finalzinho de uma carta de concessão. O que nos fala essa carta de concessão? E essa carta de concessão, a gente detalha, eu vou mostrar inteira para vocês depois, é uma carta de concessão agora recente, tá? De pós-emenda 103. Ela é uma carta de B21, né? Só para a gente colocar aqui, a minha caneta podia continuar escrevendo. O B21 é a pensão por morte. O que você enxerga nesta carta? Nós estamos olhando aqui quantidade de contribuições. Nós estamos aqui com a competência desta contribuição. Eu olho aqui para o salário de contribuição, o valor nominal do salário de contribuição. Um índice, que é um índice de correção monetária desse salário de contribuição, e o valor já corrigido. No final da carta de concessão, eu estou lendo isso aqui, a quantidade de salários que estão dentro do período básico de cálculo, que é o período considerado nessa situação. Quando você olha para uma carta de concessão com este monte de número, alguns ainda enxergam só um monte de número. Eu, quando bato o olho aqui, num primeiro momento eu falo, nossa, aqui tem uma revisão, isso aqui está concedido errado. Tá? Ok, só olhando aqui eu sei que você não consegue chegar a esta conclusão ou pensar que tem algo errado. Ou será que consegue? Este aqui é o coeficiente que foi aplicado à média. Aqui eu tenho a quantidade de dependentes desta pensão por morte. Eu acabei de contar que esta é uma pensão por morte com óbito após 13 de novembro do 19, ou seja, a regra nova de cálculo. Então, antecipando algo que nós vamos trabalhar hoje ainda, qual é a alíquota deste benefício? A pensão por morte agora tem uma alíquota de 50% mais 10% a cada dependente. Portanto, qual é a alíquota aqui? É de 80%, certo? Bom, se eu tenho uma alíquota de 80%, por que eu tenho 60% aqui embaixo? A verdade, gente, é que essa carta está mal feita. Sabe por quê? Porque essa é uma carta de concessão de pensão por morte não precedida. O segurado falecido tinha só 13 anos de contribuição, tá? Ele não recebia um benefício. Portanto, a pensão por morte vai ter a renda mensal inicial baseada no quê? Ela tem uma alíquota da pensão, que são esses 80%, no caso concreto aqui, aplicado sobre
o que este segurado receberia se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Aí sim nós vamos encontrar esse 0,6. Tá? Por quê? Mas a aposentadoria por invalidez antes da emenda, a alíquota era de quanto? 100% do salário de benefício, sem fator previdenciário, sem nada. Após a emenda, qual é a alíquota numa aposentadoria por invalidez? 60% mais 2% a cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Como este segurado que faleceu só tinha 13 de contribuição, a alíquota, caso ele se aposentasse por invalidez, seria de 60%. Aí sim, gente, quando você pega estes 3.811, tira os 60% do coeficiente e dali você vai tirar os 80%. Ou seja, nós teremos como resultado 80% de 60% de uma média. E depois a gente fala que eu gosto de conta, né? Que advogado tem que gostar de conta. Previdenciarista precisa, até para identificar que esta carta de concessão, que num primeiro momento parecia que geraria uma revisão, não tem revisão nenhuma aqui. Eu tenho uma concessão que está feita de acordo com as regras atuais, com as regras novas. Tá, gente? Acho que isso dá para perceber, assim. E há uma situação aqui, possivelmente uma tese revisional, né, que eu queria que vocês deixassem aí já anotado esta dica. No final eu vou mostrar essa carta de concessão inteira para vocês, tá? Mas existe, a partir do artigo 26 da emenda 103, uma possibilidade de que, na hora de calcular a renda mensal inicial, na hora de calcular a média, possamos descartar os salários de contribuição que possam diminuir o benefício, de forma a que não falte tempo mínimo. O artigo não menciona, não faz restrição ao tipo de benefício a que isso acontece. Porém, a interpretação do INSS é que nos benefícios por incapacidade não pode haver este descarte e, portanto, neste caso da pensão não precedida, em que a gente faz primeiro um cálculo de aposentadoria por incapacidade permanente, também não tivemos este descarte. Isso potencialmente pode gerar uma revisão de benefício no futuro. Tá? Então, acho que isso é interessante vocês anotarem. Tá? Basicamente, o que eu preciso que vocês prestem atenção quando se depararem com um planejamento previdenciário, se depararem com um cálculo por fazer? Não é apenas nos números no sentido de qual é a alíquota, qual não é a alíquota. Tá? Eu quero também que vocês prestem atenção neste número, né? Ou seja, neste número que, no caso aqui, representa o nosso salário de contribuição. Porque importa muito a qualidade deste salário de contribuição. O próprio valor do salário de contribuição. É aqui, por exemplo, que se você tem uma ação trabalhista, essa ação trabalhista pode fazer reflexos no teu benefício. Tá? Ela pode fazer reflexos tanto antes de uma
antes de uma aposentadoria, antes de se requerer no benefício, como eventualmente você já requereu o benefício e aí tem lá o final de uma ação trabalhista com aumento de salários, e isso precisa refletir no benefício previdenciário do segurado. Então, esse é um outro ponto pensando em qualidade. A gente tem aqui um retrato um pouquinho dos elementos do cálculo de renda mensal dos benefícios, tá? Ou seja, todos os elementos que você precisa prestar atenção, e ele descreve um pouco o que é a sistemática da regra desses cálculos de RMI. Todo cálculo, toda renda mensal de benefício previdenciário, ela vai levar em consideração a aplicação de uma alíquota que é específica de cada benefício sobre uma verba, uma base de cálculo que nós chamamos de salário de benefício. E este salário de benefício, ele é obtido a partir da média de uma quantidade X de salários de contribuição. A quantidade de salários de contribuição é algo que variou ao longo do tempo pela legislação, tá? E, a partir da Constituição de 88, nós temos a garantia de que cada um destes salários de contribuição seja corrigido monetariamente para que se mantenha o valor deles ao longo do tempo. Se você pegasse o valor nominal, principalmente agora que nós pegamos uma quantidade muito grande de salários de contribuição, se você deixasse só o valor nominal deles, sem as inflações, sem a correção monetária, haveria uma perda muito grande. Daí você ter que se preocupar, no caso da alíquota, com que espécie de benefício estamos falando. No caso dos salários de contribuição, quais são os índices inflacionários, a qualidade que eu acabei de mencionar do salário de contribuição e os limites desses salários, tá? A regra de quantos salários de contribuição nós vamos utilizar e propriamente dos índices, ela depende o quê? Da data de início do benefício, que vai me indicar qual o PBC utilizado e, portanto, a quantidade de salários de contribuição envolvido. Esse é um quadro meio que resume tudo aquilo que nós podemos ter como resultado. O que eu escolhi trazer logo no começo aqui, e trouxe isso porque a emenda 103 muda algumas coisas importantes em relação ao salário de contribuição. O artigo 28 da Lei 8.212 traz o conceito de salário de contribuição. E aí nós temos, por exemplo, que para o empregado e o trabalhador avulso, ele é a remuneração auferida em uma ou mais empresas. Isso aqui me lembra a questão da dupla atividade. Assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. E aí, o artigo 28 vai trazer na sua sequência uma série de verbas salariais que precisam ser levadas em consideração e que você pode analisar com muito carinho, porque elas podem sim afetar o valor final de um determinado benefício. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas deixando este alerta. No caso do empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho, tá? Para o contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício da atividade por conta própria. Olha só, gente. No contribuinte individual é que você vai encontrar aquele empresário, aquele autônomo que eventualmente exerceu a atividade, mas deixou de recolher a sua contribuição. E que num momento destes de transição de legislação, pode valer a pena ir atrás para fazer um pagamento destes valores em atraso.
A dica é, nunca faça estes recolhimentos sem a participação do INSS fazendo as contas. Tá? Por quê? Porque corremos o risco de, ele não participando, nós termos uma dificuldade para o aceite na via administrativa destes valores. E deixar as coisas só para o judiciário, nestes casos aqui, pode jogar a efetividade do nosso trabalho lá muito para frente. Nós sabemos o quanto pode demorar. Tá? No segurado facultativo, eu tenho o valor por ele declarado, sempre respeitado, valor máximo. Esses dias o professor Emerson falou, Vivi, você fica falando na aula teto máximo, o teto já não é máximo, né? Ou o máximo já não é o teto, você está redundante. E aí ele me lembrou disso, eu falei, é que eu sou uma professora raiz, eu sou aquela professora que lembra da legislação lá de trás, quando nós tínhamos 2 tetos, a gente tinha o menor valor teto e o maior valor teto. E aí eu fico com essa coisa do teto máximo. Então agora vocês estão liberados para pegar o meu pé também, toda vez que eu disser teto máximo. Tá? Então, valor máximo de salário de contribuição, valor máximo de renda mensal inicial. E aí eu trouxe para vocês as tabelinhas, basicamente como um informe. Né? A gente não sabe até que ponto vocês que estão aqui me assistindo têm experiência com a área previdenciária, tá? E aí a gente já vai chegar na tua pergunta, Jaqueline. Estou caminhando para ela, aguenta aí. O povo está ansioso porque já percebeu que eu estou trazendo essa informação. Então vamos lá. Aqui a gente traz as tabelas de contribuição novas. Percebam que a tabela do empregado eu parei em 29 de fevereiro de 2020, ok? Por quê? Porque eu tenho aqui a renda máxima, eis o valor máximo, eis o teto, e eu tenho as alíquotas em 29 de fevereiro de 2020, 8, 9 e 11% para o empregado, o doméstico e o trabalhador avulso. Mas nós tivemos uma alteração feita pela emenda 103, mudando as alíquotas. E a forma de cálculo, que é um cálculo progressivo para obter o valor dos descontos. Tá? E aí nós temos aqui a tabelinha com os valores, os limites, né, as faixas de cálculo e a alíquota a ser considerada. Tá? Então aqui é que vocês vão olhar para as alíquotas consideradas. Tabela do contribuinte individual, aí facultativo. Aqui nós temos a questão dos 5% da inclusão do contribuinte que paga menos por uma questão de inclusão. Esse contribuinte, gente, então assim, nós temos a alíquota do MEI, nós temos a alíquota do facultativo de baixa renda, nós temos a alíquota do que nós chamamos o plano simplificado de previdência, que é este de 11%, e todo este pessoal pagava menos e com isso fazia o quê? Não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Uma das maiores perguntas que nós estamos fazendo, e eu também não tenho estas respostas neste ponto, é que quem contribuía assim, menos, né, uma alíquota menor para ter a inclusão previdenciária, não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Nem tempo de contribuição e nem a CTC. E aí, como hoje nós não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser com as regras de transição, as pessoas ficam na dúvida.
eu hoje pago 20%, será que eu posso pagar 11%, 5% e com isso diminuir o valor da minha contribuição? Eu não aconselho, a não ser que este segurado já tenha salário mínimo em todo o período básico de cálculo, tá? Se esse segurado tiver alguma chance de receber uma renda mensal da média dele ser maior do que um salário mínimo, eu não recomendo que se faça esta opção. Por quê? Porque existe lá na emenda constitucional a alteração de um dos parágrafos do artigo 201, dizendo sobre a inclusão previdenciária e colocando um dispositivo que me parece um dispositivo expresso de que as aposentadorias, os benefícios concedidos para quem contribuir neste formato serão equivalentes ao salário mínimo. Entendo que nesse ponto nós teríamos talvez até um enriquecimento ilícito do INSS. Isso é algo para verificarmos agora no futuro. Ou seja, depende exatamente de como vai ser interpretado, de como vai ser concedido. Tá? Mas na dúvida, neste momento, eu não aconselharia isso aos clientes. Tá? Acho que neste momento tem que se tomar algum cuidado com isso. Tá? Vamos lá, seguir para chegar no ponto principal que eu quero dessas contribuições. A garantia dos salários de contribuição, a garantia de correção dos salários de contribuição, que eu acabei de mostrar lá naquele desenho e afirmar que isto veio lá da Constituição de 88, tá? Inclusive, ó, vocês já ouviram falar na revisão do buraco negro? A revisão do buraco negro tem a ver com isso, tá? A possibilidade de corrigir todos os salários de contribuição monetariamente. Isso está regulamentado hoje na 8.213, no artigo 29b. Salários de contribuição considerados no cálculo do valor serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação do INPC. A pergunta que ficaria é, e agora com a emenda constitucional, o que é que aconteceu? A emenda, ela trata do cálculo da renda mensal inicial dos benefícios lá no artigo 26. Percebam que nós temos aqui uma provisoriedade, tá? Ela é uma regra nova, é uma regra que define tanto o cálculo das regras de transição da emenda, quanto as regras novas, dos benefícios novos da emenda, mas ela é uma regra transitória. Por quê? Já no texto começa até que lei discipline o cálculo dos benefícios, tanto de regime próprio quanto de regime geral. Tá? Então, nós temos aqui uma definição do que será a média e uma afirmação de atualizados monetariamente. E esta atualização monetária será feita de acordo com a legislação, de acordo com o que está na legislação, portanto, de acordo com o que já existe lá na 8.213. Eu vou aproveitar que o artigo 26 está aqui, tá? Para mostrar que eles utilizarão a média aritmética simples dos salários de contribuição, tá? E das remunerações adotados como base para contribuição no regime próprio de previdência social. Nesse momento eu estou pulando o regime próprio, falando só do regime geral, tá? Estou focando, correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início de contribuição posterior àquela competência. Bom, o que nós tínhamos antes da emenda 103? Nós tínhamos a regra trazida pela 9876 de 99, que determinava para quem entrou no regime geral pós-lei 9876,
ia utilizar o quê? 80% dos maiores salários de todo o período contributivo. E para quem já era filiado ao RGPS antes da 9876, qual era a regra? Era uma regra de transição que usava 80% dos maiores salários de contribuição, no mínimo 80% maiores salários de contribuição, só que do período de julho de 94 até o início do benefício. Então, aqui o artigo 26, ele meio que mistura as duas coisas para que isso valha para as regras novas. Tá? De certa forma, ele não traz olha, vai valer todo o período para quem já estava no sistema. Por quê? Porque quem já estava no sistema tinha uma regrinha de transição que é contestada por nós, onde? Na revisão da vida toda. Então, eles tomaram o cuidado de, na redação do artigo 26, manter este início do período básico de cálculo em julho do 94. Então, essa é uma questão aqui. Mas aqui eu estava falando só da garantia dos salários de correção, a questão de estar garantido. Novidade, uma das novidades trazidas pela emenda 103 é a desconsideração de alguns salários de contribuição. Mas espera aí, a lei anterior, ela já tinha uma desconsideração, não tinha? Quando o artigo 29, na redação da 9876 de 99, nos trazia que o salário de benefício, lembra da nossa figurinha lá, é a nossa base de cálculo. O salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período. O que esta desconsideração de 20% está fazendo aqui? A ideia é possibilitar que a média seja o mais próxima possível do histórico contributivo do segurado, em que você elimina os 20% menores, que em geral representam o quê? Começo de carreira, períodos de inatividade em que o segurado pagou como facultativo e acabou contribuindo com o salário mínimo, ou seja, você tinha a vantagem de eliminar 20% dos menores salários. A questão é que no momento em que se fazia esta eliminação dos 20% menores salários, e isso acontecia também aqui na regra de transição, esse é o artigo 3º da própria 9876 de 99, tá? Onde aqui não se descartava de plano para todos os benefícios 20%. Tá? Nós tínhamos aqui a regra do divisor mínimo, que, mexendo com ela, do divisor mínimo de 60%, nós poderíamos descartar no máximo 20% dos menores salários, mas em alguns momentos nós usávamos todos os salários de contribuição. Tá? Qual era o motivo do divisor mínimo? Era causado pelo segurado de julho de 94 até a DIB ter poucos salários de contribuição. Então, nesse momento, acabava incidindo o divisor mínimo, e ao incidir o divisor mínimo, possivelmente, nós tínhamos uma desconsideração de menos do que todos estes 20% menores previstos. O que eu chamo a atenção é que, pela 9876 de 99, quando se desconsiderava esses 20% de salários no cálculo da renda, eu não mexia no tempo de contribuição. Eu não estava abrindo mão de 20% do meu tempo de contribuição. Eu estava abrindo mão de 20% no cálculo apenas. Era, de fato, uma vantagem
para aquele segurado, uma vantagem numérica no cálculo da média. Tá? A gente tem uma situação diferente agora com a emenda 103. O famoso artigo 26, no seu parágrafo 6º, diz assim: poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. A gente já vai fazer uma observação de que tempo mínimo é esse, tá? Vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade. Qualquer. Inclusive o acréscimo a que se referem os parágrafos 2º e 5º para averbação em outro regime previdenciário ou para obtenção dos proventos de inatividade das atividades que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição. Opa! Não vale nem para aquele 60% mais 2%. Tá? Quando vocês pensarem em mantido o tempo mínimo de contribuição, a primeira coisa que vem na cabeça, gente, são os 30 e os 35 anos de contribuição. Porque a gente olha para uma regra de transição e fala, bom, tempo mínimo de contribuição exigido numa aposentadoria, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem. Opa, na idade é menos, né? Então, se eu segurar até a aposentadoria por idade, a quantidade de contribuições exigida é bem menor. Lógico que aí, pessoal, depende muito de quanto falta para esta idade, tá? Porque se eu estiver fazendo um planejamento previdenciário em que ainda falte 15, 20 anos para atingir a idade, precisa ver se vale a pena a história do vou continuar contribuindo, vou deixar de receber uma quantia. No planejamento, vocês vão fazer todas essas contas. Olha a importância dos cálculos no planejamento. Cada vez mais cálculos, tá? O que eu preciso alertar é que nós temos pelo menos uma regra de transição, que é a regra do artigo 15, que é a regra dos pontos, tá? Que se eu tirar, vamos lá, se eu tirar alguma contribuição no tempo de contribuição, eu preciso tomar cuidado para ainda ter o tempo de contribuição suficiente para atingir os pontos. Então, significaria o quê? Que o tempo mínimo de contribuição na regra dos pontos dificilmente será os 30 ou os 35 anos. Será uma contribuição maior, porque é o tempo de contribuição que, balanceado com a idade, vai atingir os pontos naquele momento. Então, tomem cuidado com esta questão de qual é o tempo mínimo, tá? Me fizeram uma pergunta aqui, essa eu vi de relance no chat, se as regras do artigo 26 da 103 valem também para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Débora, olha só, a aposentadoria da pessoa com deficiência não foi alterada em nada pela emenda 103 de 2019, ou seja, o artigo 26, ele não se aplica em nenhuma destas situações aqui, ou pelo menos não até nós acharmos alguma tese que talvez fosse boa para isso, tá? De primeiro momento, não se aplica. Por quê? Porque tudo ficou igual. Ou seja, tudo se manteve nas mesmas regras anteriores para as aposentadorias da pessoa com deficiência. Inclusive, o texto da emenda ele é claro em dizer que mantém-se as regras da Lei Complementar 142, inclusive nas regras de cálculo. Opa! E aí, quando eu olho regra de cálculo, isso significa também não fazer uma média usando 100% dos salários de contribuição. Ou seja, manter o cálculo como era originalmente,
como está previsto anteriormente, que é uma média dos 80% maiores salários. Tá? Então, este é o único momento em que eu separei em que esta média, este artigo 26 e esta média dos 100% não se manteria. Na minha interpretação, tá? E aí, assim, eu falo na minha interpretação porque eu sei que tem colegas interpretando um pouco diferente. Precisamos lembrar que o artigo 26, ele não menciona, não fala nada do auxílio-doença, né? Na verdade, do benefício por incapacidade temporária, o nome novo do benefício. Não fala nem sobre a alíquota, nem sobre a questão da média. E aí eu tenho colegas que defenderam que esta média, como não está mencionada expressamente no artigo 26, continuaria sendo dos 80% maiores salários. É claro que, estando do lado do segurado, eu acho que eu também preferiria que fosse só os 80% maiores. Mas quando eu leio o artigo 26, ele me fala o quê? Dos benefícios em geral. Ele fala cálculo dos benefícios. Ele não coloca se esse benefício é programável ou não programável. Então, a princípio, essa média serve para todo mundo, exceto para as aposentadorias da pessoa com deficiência. Por quê? Porque, neste caso, eu tenho uma previsão expressa. Tá? Basicamente, é isso. Vamos tocar mais um pouquinho aqui. Eu enviei para vocês, não sei se todos receberam via e-mail, qualquer coisa depois eu jogo no grupo de cara, tá? Eu coloquei para vocês a portaria número 450 do INSS. Essa portaria, inclusive, já teve alterações. Ah, mas essa portaria nos traz o quê? A portaria nos traz a interpretação, tá? Ela nos traz a interpretação que o INSS está adotando para as regras da emenda constitucional. E aqui, no artigo 35 até o 37, está falando exatamente do período básico de cálculo e do salário de benefício. Ou seja, está nos colocando a composição de 100% dos salários de contribuição a partir de julho de 94 ao início, está repetindo um pouco, tá, aquilo que nós acabamos de ler. Então, eles determinam e colocam aqui, olha, também a carência. Portaria 450, ela traz ou tenta interpretar algo que nós estávamos discutindo. A 103 não fala em carência expressamente. Tá? A emenda constitucional não fala em carência. E muitos defendem que por isso não teria mais carência, não precisaria mais de carência. A portaria 450 vem colocar fogo na história, porque o INSS vai continuar considerando esta carência. Tá? Ele coloca aqui exatamente neste ponto e inclui carência nas alterações em todas as opções possíveis. Aqui, no parágrafo único, ele de novo repete a questão dos adicionais, tá? Ou da utilização deste tempo para qualquer outra finalidade. E esse parágrafo único, gente, foi alterado agora pela portaria 528, do dia 22 de abril, e eu até deixei em amarelo o que mudou nessa história. Parágrafo 2º. Não se aplica a previsão do caput aos benefícios não programáveis. O que o caput do 37 está falando? Só para a gente lembrar, está falando exatamente desta exclusão de salários de contribuição que possam diminuir o salário
né, de benefícios que possam diminuir a nossa média, desde que nós preservemos a quantidade de contribuições mínima, a quantidade de carência. Lembra quando eu falei desta possível tese que nós teríamos na pensão por morte? De certa forma, quando eu olho para um benefício que não é definitivo, como a incapacidade temporária ou a incapacidade permanente, eu até entendo que o INSS fazendo isso acaba protegendo o segurado. Por quê? Porque evita que o segurado, para ganhar bem neste benefício específico e temporário, abra mão de um monte de salários de contribuição que efetivamente ele estará abrindo mão do tempo de contribuição e aí ele não se aposenta por mais nada lá na frente. Tá? Mas num benefício de pensão por morte não precedida, em que o segurado não vai mesmo mais se aposentar, tá? Ele morreu. Portanto, este cálculo feito a partir de um benefício de incapacidade permanente virtual, aqui talvez coubesse o descarte para gerar a melhor média possível. Tá? E aí, a fundamentação é que lá no artigo 26 nós não temos nenhuma restrição. Então, já para ficar nessa aulinha de cálculo, uma dica para os nossos futuros, talvez uma revisão pela frente. E aí eu tenho a segunda polêmica, um segundo problema seríssimo. Vocês viram que a gente nem está discutindo muito 60% mais 2, regra de transição e tudo. Eu escolhi trazer outros problemas que eu reputo mais sérios, porque eles têm a ver com a qualidade do salário de contribuição. O que eu faço com o salário de contribuição abaixo do salário mínimo, gente? Ué, o contribuinte individual, ao que eu me recorde, quando tinha salário de contribuição abaixo do mínimo, o INSS já não considerava, tá? Ou ele fazia uma exigência de complementação, ou ele simplesmente não considerava, e aí não entrava aquele tempo de contribuição, e o segurado, que por sua vez tentasse, né, fizesse a complementação e tentasse uma revisão de benefício, ou se não tivesse atingido o tempo de contribuição, tentasse lá um recurso ou um novo requerimento. Então, no caso do contribuinte individual, isso já não é uma novidade. Mas eu trago aqui a redação do parágrafo 14 do artigo 195. O 195 fala do custeio da Seguridade Social, do financiamento da Seguridade Social. E aí o parágrafo 14 nos traz a previsão nova. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal. Detalhe, não é o salário mínimo, é a contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. Essa história da categoria é bacana, né? O servidor da INSS vai ter que ter uma tabela com o piso de cada categoria e saber identificar no segurado que está lá se aposentando de que categoria ele pertence. Uau, a redação desse parágrafo está linda, super operacional, eu acho. E aí a novidade, fora esta parte, né, é assegurar o agrupamento de contribuições. Agrupar contribuições, gente. Olha isso, né? Então, bora lá ver o que eles fizeram aqui. Antes de mais nada, eu trouxe para vocês de novo um trechinho lá do artigo 28, que fala o que é salário de contribuição. Olha que bacana. Eu trouxe o empregado, tá? Que é o que eu quero chamar a atenção, a questão do empregado. Parágrafo 1º dizia: quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o cara foi contratado no dia 10 de maio, foi demitido no dia 5 de janeiro. Tá? O salário de contribuição será o quê? Proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida no decreto, no regulamento.
Ele coloca aqui que o limite é o piso salarial, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, e ajustado o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Eu até deixei aqui um como era, tá? Porque, na verdade, é para chamar a atenção de que, ao que tudo me coloca, em nenhum momento existe uma regra que pedia ou exigia a complementação deste salário de contribuição. Ou seja, o tempo de contribuição, ele era o quê? O tempo de contribuição ele era aceito, sem problema nenhum. Salário de contribuição considerado lá baixinho, considerava todo mundo. Só que nós temos um monte de situações em que o empregado vai receber abaixo do mínimo. Não só nesta proporcionalidade, tá, gente? Pensem agora no trabalhador no intermitente. Olha, cada coisa que nós vamos achar com menos do que um salário mínimo. Empregados que trabalhem e ganhem como comissão e que eventualmente não tenham esta garantia de tirar o mínimo, ou seja, ganho sobre comissão, estou recebendo por produtividade, recebendo por produção. O artigo 29 aqui da emenda 103, ele prevê o quê? Até que uma nova lei entre em vigor para dispor sobre o parágrafo 14, o segurado, e está falando em segurado em geral, tá, gente? Ó, começa a absorver isso, ó, o segurado, sem identificação se tem outro segurado que não tenha isso. Que no somatório das remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá complementar o salário de contribuição. A gente já tinha isso, certo? Complementar a contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Mas eu tenho duas novidades aqui. A primeira delas é o inciso 2º, que é utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo numa competência para complementar o limite na outra. Nossa. Agrupar contribuições inferiores ao mínimo de diferentes competências para aproveitamento numa contribuição mínima mensal. Então, agora você imagina o seguinte, o segurado, e estou pensando no empregado de cara, tá? Segurado durante um ano, no prazo de um ano, e estou dando esse exemplo já dentro de um ano, por quê? Porque olha o parágrafo único. O agrupamento e os ajustes precisam ser feitos dentro do mesmo ano civil. Eu não posso pegar janeiro e fevereiro de 2020 e juntar com outubro de 2021, né? Jogando as coisas nesse sentido. E por que eu não estou usando 2019 como exemplo, gente? Opa, porque eu vou poder considerar isso aqui válido apenas para salário de contribuição a partir de 13 de novembro do 19, a partir da emenda, tá? Eles conseguiram complicar uma coisa que já era fácil, né, gente? Eu digo que cálculo é fácil. O problema é que a gente precisa saber olhar isso tudo com carinho, colocar no papel, tomar cuidado com os detalhes. Aqui agora tem polêmicas. Imagine o segurado que passou por 2 empregos num ano e teve essa questão de começou a trabalhar no meio do mês, saiu no meio do outro mês, começou no meio do outro mês. Olha que bonitinho, nós vamos ter que juntar tudo. Às vezes, juntar 3, 4 competências dessa para sobrar uma com o salário mínimo. Percebam algo crítico aqui. Daqui a alguns anos, o segurado vai chegar no seu escritório achando que tem 35 anos de contribuição. Ou achando que tem os 20 anos necessários
de contribuição para uma aposentadoria por idade. Na hora que você olha esse monte de agrupamento, complementação de salário mínimo, de repente ele não tem o direito. E pode ser que a gente encontre essas coisas em benefícios já indeferidos. E pode ser que você encontre esta situação em benefícios concedidos em condições piores do que aquelas que deveriam ter sido concedidos. Não vai ter tempo para aposentar em algumas situações, em outras vai receber eventualmente uma alíquota menor. Ou se nós pensarmos nas regras de transição, de repente vai se enquadrar numa regra de transição pior do que uma que incluísse todo esse tempo. Estou colocando isso, gente, porque vamos ter muito trabalho e o cálculo passa a ser essencial daqui para frente. Se ele já não era, se a gente já não considerava o cálculo essencial, daqui para frente precisa tomar cuidado com detalhes nessas questões aqui, tá? Bora tocar mais um pouquinho. Como é que faz a portaria 450 com isso? Ela já nos traz algumas questões, tá? O artigo 27 fala, somente será computado como tempo de contribuição a competência cujo recolhimento seja igual ou superior à contribuição mínima mensal para a categoria. Coloca aqui expressamente, tá? Que é aquilo que vocês estavam me perguntando, eu não posso pegar contribuições anteriores à emenda e desconsiderá-las por estarem abaixo do salário mínimo no caso do empregado. No caso do contribuinte individual, a 9876 de 99 já trazia a obrigatoriedade da complementação para o salário mínimo, tá? Mas no caso do empregado, não. Isso é uma novidade que atinge de cara estas categorias de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Ou seja, antes da emenda, valia o abaixo do mínimo, tá? Agora, e isso aqui, ó. Prestem atenção neste detalhe. A competência cujo recolhimento seja inferior à contribuição mínima mensal não será computada para nenhum fim, inclusive carência, manutenção da qualidade de segurado, além do tempo de contribuição. Gente, olha, manutenção de qualidade de segurado. A maioria dos trabalhadores, sem ter consciência disto aqui, corre o risco de perder qualidade de segurado por estar recolhendo abaixo do salário mínimo por muito tempo. Tá? Nós precisamos evitar, tá? Então nós precisamos evitar que o desconhecimento precise ser judicializado depois. Porque até que momento pode ser complementada esta contribuição? Isso certamente vai ser motivo de muita discussão daqui para frente. Será que após perdida a qualidade de segurado, ele vai poder complementar? Ele vai poder agrupar? Então, isso tem me deixado muito preocupada e assim, esse artigo 28 e essa questão toda eu trouxe não só porque envolve o cálculo diretamente, tá? Mas eu achei que era muito importante trazer para vocês com este grau de preocupação que me traz esta interpretação dada pelo INSS aqui. A gente tem aí situações críticas, principalmente pensando em facultativos. Por quê? Porque o facultativo perde a qualidade de segurado mais rápido, tá? E aí, gente,
eu trouxe aqui a portaria INSS 230. Cheia de portaria. Vocês já perceberam que nós estamos governados por medida provisória e portaria nesses tempos, tá? Todo dia uma portaria, uma medida provisória, tá complicado acompanhar. Mas a 230, ela traz o quê? Ela traz exatamente como fazer a complementação para o salário mínimo. Tá? Então, ela traz como fazer a complementação. É através de DARF, é usando o CPF do segurado. Eles deixam claro que ainda não está no sistema. É interessante, porque não dá para pensar como eles vão operacionalizar isso ainda. Ainda não está no sistema as questões de agrupamento ou de complementação dos incisos 2 e 3, tá? Só a complementação de ir lá e pagar e contribuir a diferença do salário mínimo. Mas eu estou grifando o artigo 8º, que a complementação tratada nesta portaria não se aplica ao facultativo e ao microempreendedor individual. Ao MEI eu até entendo. Por quê? Porque o MEI contribui um valor específico, unificado, tá? Fica mais complexo fazer uma complementação, caso ele pague a menos lá. Agora, por que o facultativo está fora daqui? O facultativo não pode complementar? O facultativo vai ter um jeito diferente de complementar? Ainda fica, tá? Ainda não vi uma outra portaria, posso até ter perdido essa outra portaria, mas eu acho que essa outra portaria deveria regulamentar, ou nós tomarmos um cuidado redobrado com os nossos clientes que estão pagando como facultativo. Então, esse é algo aí para a gente começar a pensar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Gente, os slides vão para vocês depois, sim, tá? Estão perguntando aqui se esses slides vão, embora a grande maioria seja uma colocação da legislação de uma forma para que vocês se enquadrem. O Gabriel está perguntando aqui o seguinte, depois de recolhidas as contribuições em atraso, qual o valor entra no PBC? O valor sobre o que ele recolheu em atraso? Gabriel, na verdade, quando ele recolhe em atraso, deveria entrar o valor base dele. Só que o cálculo do benefício em atraso, ele leva em consideração toda uma média, que e também não sei se isso vai mudar, tá? Mas ele levava exatamente em consideração aquela média dos 80% maiores salários de julho de 94 até o início do benefício, porque a indenização entrava, isso, né, no caso de indenizações maiores e não daquilo que ele recebia enquanto remuneração, tá? Quando não tinha base, e é o que fica mais polêmico, o restante é o que ele recebia, tá? Mas quando ele não tinha esta base, quando tinha passado de 5 anos, por exemplo, em que entrava no cálculo da indenização, eu já vi entrar o cálculo com o recolhimento todo, com juros, com correção. Eu acabei vendo valores maiores aí, que em tese valeriam a pena. Tá? Mas, basicamente, o que deveria entrar é o quê? É a remuneração base que ele tinha e sobre a qual se fez a contribuição. Mas aí eu estou pensando nos últimos 5 anos. Tá? Não entrei nessa... A Joana está me perguntando uma coisa. Joana, vou te responder isso daqui a pouquinho, mais para o fim da aula, tá? Vou falar um monte de coisa aqui, Marcos. Não sei se isso que você está perguntando agora. Vou tocar rapidinho aqui, que senão hoje a gente vai até meia-noite nessa aula de cálculo. Bora lá. Segundo motivo para aprender sobre cálculo previdenciário, que eu acho que é útil para vocês. Tá? Então, vamos lá. Carlos, a soma de contribuições de agrupamento antes de 13 de novembro do 19
Não, o agrupamento me parece algo destinado a daqui para frente, tá? Então vamos lá. Valor da causa. Valor da causa é essencial para quê? Para que a gente defina a competência dos processos judiciais. Muitas vezes, eu pelo menos, dependendo do tipo de tese, muitas vezes eu quero fugir do juizado especial federal. E aí eu rezo para quê? Eu rezo para que o valor da minha causa ultrapasse os 60 salários mínimos. Nem sempre isso acontece, tá? E como é que eu calculo o valor da causa? Dá para eu entrar com um processo previdenciário sem colocar o valor da causa? Gente, no processo previdenciário, em geral, não, porque se você colocar um valor da causa chutado acima de 60 salários mínimos, a hora que isso bater na vara, eles vão olhar, vão fazer um cálculo mais ou menos, contadoria olhou, fez, olha, processo não é meu não, incompetência, joga lá pro Jeff. Quanto tempo você perdeu nessa brincadeira? Um monte, tá? Então, muitas vezes, o que a gente faz, né? Entra com o pedido de revisão ou recurso administrativo. Este tempo que corre acaba muitas vezes resultando num aumento do valor da causa. Tá, mas para saber essas coisas todas, de novo, eu preciso saber calcular o valor da renda mensal, a atualização deste valor de renda mensal, tá? E de novo eu deixei a contratação aqui, porque afinal de contas é importante. Não dá para não se preocupar com a questão de contratação. Vou tocar para mostrar mais umas coisinhas aqui. Eu trouxe os requisitos da petição inicial, mostrando que um desses requisitos é o valor da causa, aqui, tá? E aí, o 291, já estão me perguntando aqui, ó, posso complementar com dano moral? Olha que bonitinho, é por isso que eu trouxe o 291 aqui, tá, gente? Olha só. O 291, ele me coloca qual é o valor da causa, que constará da petição. Se eu tiver uma ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Mas, se eu tiver uma ação com cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Vou contar para vocês que nas ações em que a gente andou colocando o dano moral junto, exatamente para se valer aqui desse inciso 6 da acumulação de pedidos, não colou. Teve um monte de processo que não colou, em que, na verdade, se classificava que o dano moral na ação previdenciária de revisão ou de concessão não era uma acumulação de pedidos, é como se fosse um alternativo, como se fosse um subsidiário, e que aí valia o principal para a aferição de alçada, ou seja, não tem sido aceito. Tá? A gente coloca o não cola, porque alguns amigos falavam assim, não, mas pede do mesmo jeito, se colar, colou. E infelizmente não tem sido considerado. Mas, neste valor da causa, aqui no 292, a gente já tem uma definição que mostra mais ou menos como é que funciona a coisa. Por quê? Na ação previdenciária, nós vamos considerar as prestações vencidas e vincendas, se existirem. As vincendas no período de 12 meses. Tá? E as vencidas respeitando a nossa prescrição quinquenal, tá? Que são os últimos 5 anos. Então, eu trouxe a regra do juizado aqui, porque é importante a gente entender que a competência do Juizado Especial do Federal é absoluta em relação ao valor da causa. Aqui vai um alerta, tá, gente?
Com essa questão das regras novas, que estão super complexas, e eu já vi aqui alguém me perguntando sobre software gratuito para fazer esses cálculos, tá? Gente, programa gratuito eu não conheço, a não ser os próprios sites de Justiça Federal, mas não sei se eles também estão atualizados. Programa gratuito, hoje eu tenho só o INSS e ele considera só a renda atual do direito que ele especifica. Ou nós temos os softwares que são fornecidos em alguns dos institutos. Então, a gente tem softwares pagos e softwares que são gratuitos dentro da associação de um instituto, que também é interessante, que vale a pena. Mas vocês precisam entender que praticamente todos eles, neste momento, estão se adaptando às regras. Já perceberam que para fazer esse cálculo aqui, as coisas mudaram muito, 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 muito. Então, por que eu acho muito importante também entender do cálculo? Ainda que eu não vá executar este cálculo, ainda que eu peça para que um perito faça este cálculo, tá? Muitas vezes, mesmo lá no escritório, a gente não tem tempo na correria de olhar o cálculo, eu até mando para um perito. A questão é, eu que sei o parâmetro, então eu que sei dar uma olhada e falar assim, pera um pouquinho, aqui está fora do parâmetro que está nesse julgado, ou tomem muito cuidado, tá? Principalmente em relação ao valor da causa. No escritório nós tivemos um problema em que o software, na hora que nós usamos, nós colocamos um parâmetro meio diferente, não percebemos, ele trouxe um valor da causa que havia escapado do juizado, e na hora de se fazer a conferência do valor de alçada, não tinha ultrapassado os 60 salários mínimos, o processo voltou, e nesse caso específico nós desistimos da ação. Esse eu não queria no juizado de jeito algum. Então, assim, deu tempo de fazer essa questão. Mas como é que você explica para o cliente que hoje acompanha tudo, né? Eles sabem antes de nós, porque tem coisa que a gente descobre na publicação, e ele já recebeu no e-mail um push com uma movimentação no processo dele. Então, como é que você explica que você está desistindo da ação, porque você calculou o valor direito, aquela coisa toda. De vez em quando a gente entra em algumas roubadas, né, por conta da... Eu às vezes, mando para um perito. Tá? No valor da causa, eu sempre deixo passar um pouquinho, às vezes eu espero um mês a mais, porque a gente tem a certeza de que passou, mas tomem certos cuidados. Tá? Não se esqueçam que quando a gente fala em prescrição quinquenal, né, a gente está falando em 5 anos, como o benefício tem direito ao 13º, a gente está falando em 65 parcelas, tá? Então, não pode esquecer que o 13º conta nesta questão aqui. Deixei aqui o 103 completo por conta do prazo de decadência, para justificar, inclusive, aquilo que eu falei lá no começo, do porquê é necessário saber os cálculos dos 10 anos anteriores, porque é exatamente a questão do período em que nós podemos ter clientes com direito ao revisional. Aqui é algo que eu não vou entrar com detalhe aqui, não cabe com detalhe, tá? Mas você confiaria cegamente nos cálculos apresentados pelo INSS? Não, né, gente? Puxa vida. Você já entrou com um processo, muito provavelmente, porque o INSS errou na concessão de um benefício. Seu cliente já perdeu o dinheiro. Aí você vai, entra com o processo, chegou no final, ganhou, na hora de executar, você fala, INSS, apresenta os cálculos, tá pronto, vou bater o martelo, estamos bem nessa. Então, não, gente, é importante tomar muito cuidado, tá? Mas a contadoria judicial vai fazer o cálculo certinho.
Também não necessariamente. Confio muito mais, mas também não necessariamente. Então, é importante saber conferir estes cálculos. Tá? A responsabilidade. De vez em quando a gente se esquece da nossa responsabilidade. Se eu aceitar um cálculo desse no lugar do meu cliente, numa execução, e aí? E o meu cliente sair perdendo? Se eu faço um cálculo revisional e esqueço, não percebo que ele tem direito a algo a mais. Se eventualmente, para caber dentro do juizado, eu faço o oposto, eu abro mão de valores e na hora que se faz o cálculo se percebe que aquele cliente ia receber muito mais. Responsabilidade nossa. Então, essa responsabilidade dá um trabalho danado. Tá? Eu acho que basicamente tomar muito cuidado para saber mexer nas coisas. Queria saber de vocês como é que nós estamos.